Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Asaf fazendo esse aferimento de maneiras que nós também não devemos fazer, que era reparando a vida dos outros, principalmente o ímpio. Ele via o ímpio crescendo, prosperando, progredindo no bem bom, enquanto ele, temente a Deus, sua vida só fazia desandar, só ia de mal a pior. Ele chega a dizer no Salmo 73 que quase resvalhou seus pés, quase desviou seus passos do caminho. Foi quando depois ele concluiu que o bom mesmo que ele tinha de fazer e o certo que ele tinha de fazer era aproximar-se de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também o salmista Davi, no Salmo 55, quando se sentiu assim, traído, se sentiu, existencialmente negativado, porque era o filho dele que estava contra ele. E ele se sentiu péssimo, ele desejou ter asas como de pomba, voar, pernoitar no deserto, fugir da fúria do vento, da tempestade. Mas aí ele também concluiu que a solução não estava em sumir do mapa, porque para onde ele fosse, o problema iria atrás. Está lá no Salmo 55. Aí ele disse: eu vou clamar a Deus de manhã, de tarde, de noite, e o Senhor vai ouvir minha voz e vai me salvar. E foi isso que ele fez. No Salmo 40, muito conhecido, a gente lê ele dizendo que males sem números o haviam cercado. Males sem números o havia cercado. Mas ele deu testemunho que o Senhor ouviu o seu clamor e tirou os seus pés de um lago de um charco de lodo horrível, firmou seus passos em uma rocha e pôs um cântico novo em sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essas conclusões nós precisamos chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a nossa vida seja menos dolorosa, a nossa vida seja um pouco melhor, em o nome do Senhor Jesus. Essa conclusão de que, independente de qualquer coisa, devemos, na verdade, chegarmos mais a Deus. E chegarmos a Deus de maneira incondicional. Chegarmos a Deus de maneira incondicional. Estejam as coisas boas ou ruins, estejam as coisas ruins ou boas. Se você está bem, busque a Deus, para poder continuar sempre bem, mesmo quando a adversidade chegar. Porque, infelizmente, no mundo teremos a aflição. Se você está mal, busque a Deus, para poder superar a situação problema, para poder ter equilíbrio, para poder ter sobriedade, para poder não se desestruturar emocional, psicologicamente, para que as coisas inclusive não fiquem piores para você. Busque a Deus para ter força.
Busque a Deus para minimizar sua dor, seu sofrimento. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não se incomoda de você que porventura só tem se lembrado dele nessas horas. Jesus não se incomoda. Jesus não sou eu. Jesus não é você mesmo, que talvez se incomodasse com alguém que só lhe procura quando precisa de você. Jesus não se incomoda que você o procure só nesta hora. É óbvio que ele quer mais de você. É óbvio que ele quer mais de você. Ele quer sua vida, ele quer sua entrega a ele. Ele quer ser o centro das suas atenções. Louvado seja Deus. Jesus não se incomoda. Então busque a Jesus. Busque a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados, capítulo 6 do livro de Números, nós vamos aprender o princípio, louvado seja Deus, do nazireado. Princípio do nazireado, cuja palavra significa abstinência ou temperança. Temperança é domínio próprio. Temperança aparece lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, como fruto do Espírito. Temperança, domínio próprio. E nazireu é a pessoa que faz o voto do nazireado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a pessoa que põe-se à parte. O nazireado era um voto que a pessoa fazia de viver de maneira consagrada, de viver em dedicação, totalmente em dedicação a Deus, por um período determinado de tempo ou por toda a vida. Por um período determinado de tempo ou por toda a vida. Nós temos alguns casos de nazireu na Bíblia Sagrada que nos tornam familiarizados com a situação do nazireado, cujo conceito era inerente a Israel, essa separação com um propósito religioso, que nos lembra exatamente três indivíduos bíblicos: Sansão, Samuel e João Batista. Entre esses dois tipos de nazireu, o temporário e o perpétuo, o temporário é pelo tempo, um período de tempo determinado, e o perpétuo por toda a vida. E tanto Sansão como Samuel e João Batista são os conhecidos do segundo tipo. Se bem que o caso de Sansão, como sabemos, eu até comentei ontem, foi criado e educado no nazireado, mas ele se rebela quando
se dá por gente, né? Dono do nariz. Ele faz tudo diferente do que havia aprendido. É quando ele se junta com Dalila, é quando ele se embriaga, é quando ele faz tudo diferente que o voto nazireado exigia. O padrão de santidade, de abstinência, de separação que o voto do nazireado exigia. 3 obrigações eram impostas para o voto do nazireado: abster-se de bebidas alcoólicas, para que inclusive seu prazer estivesse no Senhor, plenamente no Senhor. Não cortar o cabelo, que aí não cortar o cabelo era um sinal de humildade, de lealdade, de obediência, em que a pessoa estivesse padecendo pelo próprio Senhor, né? E evitar contato com o morto. E com esse distanciamento do morto, a conotação era de preservar-se puro, santo, atendendo assim a santidade divina, refletindo assim a santidade divina. E uma vez esgotado o tempo da consagração, o nazireu se apresentava ao sacerdote e oferecia seus sacrifícios, raspava a cabeça, queimava seus cabelos, para não se envadecer do seu voto e pelo fato de ter servido ao Senhor com humildade. Era a situação do nazireu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nesse capítulo 6 de Números, do versículo 1 ao versículo 21, nós temos exatamente uma descrição da lei do nazireado, que, como já dissemos, era um voto que a pessoa fazia de consagração, de dedicação a Deus, com esses 2 aspectos, temporal ou perpétuo, por um tempo determinado ou por toda a vida. Isso era feito com uma certa voluntariedade, né? Isso era feito com voluntariedade da pessoa. Agora teria que atender todas as prerrogativas desse voto. Ou seja, levar a sério. Se acontecesse, inclusive, de uma pessoa subitamente morrer perto de quem fizesse o voto do nazireado, ele teria que fazer um processo, um ritual de purificação, para dali recomeçar o seu voto, recomeçar esse processo de abstinência, de abstinência de separação. Começava tudo de novo. Tem que atender essas exigências. Você que leu o capítulo 6 de Números comigo, e está aí na sua Bíblia, você pode até ler depois, se não leu. Tem outro assunto a falarmos desse capítulo, que é a bênção sacerdotal, mas deixa eu explicar aqui, falar aqui algumas coisas correlacionando aos nossos dias, né? Você já me ouviu dizer aqui que
consagração não é jejum. Diga-se de passagem, algumas denominações chamam de consagração os cultos que são feitos pela manhã nos seus templos. Aos sábados, às vezes, ou até hoje durante a semana também. Os irmãos dizem assim: eu vou para a consagração, que é um culto matinal em que algumas pessoas vão em jejum e passam também uma boa hora, um bom período de tempo orando. Na minha época de mais novo era assim. Hoje o pessoal não quer orar muito, o pessoal quer saber só de estar de louvorzão, né? E de oportunidades e tal. Na minha época havia um culto aos sábados pela manhã lá em Mangabeira, onde eu congregava, e era oração. A gente chegava lá de 9 horas da manhã, quem quisesse chegasse mais cedo, e, por exemplo, orávamos de 9 até as 11 da manhã. Só se levantava para um momento de louvor, uma palavra e pronto. Íamos embora e fazia o que a gente aprendeu, né? Quando mais novo na fé, a entrega do jejum. Pronto, e ali terminava o culto, e que era chamado de consagração. Bem, lendo a Bíblia a gente vai aprendendo que isso não tem nada a ver com consagração. Isso é um culto matinal de oração e jejum. E você, como eu já disse, deve ter me ouvido aqui dizer que consagração não é uma coisa periódica, apesar de o voto do nazireado ter sido assim também retratado, considerado. Mas você, tirando pela vida de Sansão, Samuel e o próprio João Batista, você vê que pelo menos são os casos bíblicos que nós temos, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com relação aos dias de hoje, a nossa vida deve ser uma vida de dedicação a Deus, deve ser uma vida de entrega, deve ser uma vida de abstinência. Inclusive eu falei ontem sobre a santificação como um processo preventivo, que é exatamente a santificação pela abstinência, que você consegue, pelo menos é a expectativa de quando lê a Bíblia, de quando medita na palavra, conforme Deus disse a Josué, para ter o cuidado de fazer conforme nela está escrito. É a santificação pela abstinência. E falei pela a ação remediadora, que é a confissão dos nossos pecados, para recebermos o perdão, para recebermos a purificação pelo sangue de Jesus. E como mostramos já na Bíblia, fomos chamados para a santificação, que é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também a lei do nazireado, ou nazireu, tem a ver com temperança, e já mostrei em Gálatas 5:22, é fruto do Espírito, que é algo que nós devemos evidenciar em nossas vidas. E aí é uma coisa constante, não é de momento. De momento só devem ser nossas fraquezas. Mas as virtudes, as qualidades devem ser constantes. De momento só as fraquezas. A fraqueza não deve se perpetuar em nós. De momento só as nossas falhas. Nossas falhas não devem se perpetuar em nós. De momento só os nossos defeitos, que não devem se perpetuar em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devemos viver uma vida de dedicação a Deus. Salmo 37, que é conhecido, versículo 5, fala de entregarmos o nosso caminho ao Senhor.
Mateus 6:33 fala de priorizarmos o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 fala de sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza, constância e abundância na obra do Senhor. No livro de Levítico, capítulo 6, a ordem que Deus deu para os filhos de Israel foi de que o fogo não se apagasse sobre o altar. Eu estou citando versículos aqui familiarizados, conhecidos, para você ter exatamente ideia de que Deus quer de nós uma efetiva ação, uma constância nossa em sua obra e em comunhão com Ele. Inclusive Jesus disse, orai sem cessar. Jesus disse, parem para orar. Jesus disse, orai sem cessar. É quando você entende que oração não é só pedir a Deus. Eu defini já uma vez aqui dizendo que orar é usufruir de comunhão com Deus. É usufruir de comunhão com Deus. Deus está presente em nossas vidas. Deus está aí com você agora. Deus esteve com você ontem, que foi quarta-feira, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Já estamos a 1h09 desta quinta-feira abençoada, dia 5 de março. O Senhor está contigo aí. Ele está contigo aí. Orar é você exatamente conversar com Ele. Conversar com Ele. Não é só pedir, é desabafar. Como diz o poeta, contar de seus problemas e fraquezas. Amém? É você conversar com o Senhor sobre o que está se passando na tua vida, teus conflitos, tuas aspirações, teus desejos, e etc, e etc. Conversar como você conversa com um colega, como você conversa com o seu namorado, seu esposo, seu noivo, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu neto, seu sobrinho, seu primo, como você conversa com um pastor, com um irmão da igreja. Usufruir de comunhão com o Senhor é você conversar com Ele como você conversa com outra pessoa. Só tem um detalhe, você está conversando com Jesus, o que pode todas as coisas. Você está conversando com o que pode tudo. Você está conversando com o que tem todo o poder. Você está conversando com quem lhe entende de verdade, com quem entende suas fraquezas, com quem lhe compreende, com quem não lhe ridiculariza. Você estará conversando com quem nunca vai te decepcionar, com quem nunca vai te constranger, com quem nunca vai te botar para trás, te humilhar, te difamar, te vender. A diferença é todinha essa. Você está conversando com teu amigo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu fazia, solteiro ainda também, aí tal, e antes de dormir eu fazia a minha devoção. E eu me lembro de uma vez, eu morava com a minha mãe nos fundos da casa da minha avó, e eram 2 vãos. Um vão era quarto, o outro vão era sala e cozinha. E aí, antes de dormir, eu fazia a minha devoção e tal. Só que nesta madrugada, eu cheguei da igreja, eu saí do culto, passei um tempo evangelizando, antes de ir para casa. Cheguei em casa de meia-noite, e aí eu passei uma vassoura na casa, louvado seja Deus, arrumei, lavei alguns pratos que tinham, arrumei aquele vão, né? Aquele cômodo que era sala e cozinha ao mesmo tempo. Lavei os pratos, limpei a pia, arrumei a mesa, botei uma toalha, botei um jarro, peguei essas rosas que dão
em quintal assim, é papoula, não sei se o nome é esse, papoula. Peguei algumas, coloquei no jarro, enfeitei a mesa, puxei uma cadeira e, meu amigo Jesus, sente aqui, vamos conversar. Preciso conversar com o senhor. Ô, irmão, glória a Deus. Nunca mais me esqueço daquela noite. E ali eu conversando com Jesus, meu amigo, e conversando, batendo mau papo com Jesus. Como eu conversava com os colegas da igreja, como eu converso com as pessoas, como ainda converso com ele, estou dirigindo, senta aqui Jesus, vamos comigo. Vamos conversando aqui e tal. Converso muito com Jesus assim. E ali eu conversando com Jesus naquela noite, o papo estava muito massa, muito bacana. De repente uma mulher começa a gritar. Isso lá Marinho dos Reis. Hoje é Marinho dos Reis, antigamente era chamado Corgo do Tiro. Aí de repente uma mulher começa a gritar. Ai meu Deus, eu vou morrer, aquele grito, aquele pânico. E aí eu me levantei, e me levantei para sair, ver o que era, e na minha saída, aquela voz no meu coração: pegue a espada do Espírito. Aí eu peguei minha Bíblia e saí. Quando eu saí, eu vi que a vizinha que mora na frente de casa ainda, Dona Rosa, e a sua filha Ângela, saíram de casa e foram para casa ao lado. Aí quando eu as vi indo para casa ao lado, eu fui também em direção àquela casa, onde a mulher estava gritando, pedindo por socorro, chamando por Deus, dizendo que não queria morrer. Me socorre, meu Deus, me acode, eu não quero morrer. E aquela agonia, todo aquele desespero. De madrugada isso, algumas pessoas ouviram e cria-se aquele ambiente, de tumulto, os curiosos e tal. E aí eu fui para aquela casa e comecei a orar: meu Deus, não deixa esta mulher morrer, não deixa esta mulher morrer, use de misericórdia dela e tal. E comecei a orar. Quando eu estou orando, o meu irmão Beroaldo, não sei se Berol está me ouvindo hoje, glória a Deus, um abraço para Beroaldo e Leida, sua esposa. Não sei se Beroaldo estiver me ouvindo, ele deve lembrar disso. Hoje ele é policial militar, já faz tempo, ele é policial militar. E na época ele, Beroaldo, não era. Era uma pessoa da sociedade, da comunidade ali, muito prestativa e tal. Aí o Berol, quando eu estava orando pela mulher, aí começou a se manifestar uma entidade na mulher. O Beroldo parece que viu e atrás de alguém que ele conhecia, espírita, para expulsar aquele demônio. O marido da mulher já havia também chamado um táxi para socorrê-la. E eu tô ali orando. Aí o demônio se manifesta. Quando o demônio se manifesta naquela mulher, eu digo ao marido da mulher: mande o táxi tinha acabado de chegar, eu disse: mande o táxi ir embora, que esse problema aqui é espiritual. O rapaz mandou o táxi ir embora. Beraldo desistiu de chamar o pai de santo. Eu estava orando, parei de orar e comecei a falar com aquele demônio, que na mulher dizia que tinha sido enviado para destruir a vida dela, que haviam oferecido a ele, haviam feito uma oferenda para ele tirar a vida dela. Aí eu falei para que aquele demônio saísse dela. Só que antes de eu falar para o demônio sair dela, eu aproveitei a oportunidade, evangelizei o marido dela, evangelizei as pessoas que eu
acabei de dizer, e mostrei a eles que aquilo era um papel do diabo, conforme está escrito em João 10:10, que o diabo vem se não roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E aí eu, depois que evangelizei o pessoal, me dirigi à entidade que estava na mulher e disse: eu estou aqui com o meu amigo Jesus, que disse, e está escrito em sua palavra, que os sinais seguirão os que crerem, e em seu nome expulsaremos demônio. E eu quero dizer a você, demônio, que saia desta mulher, em nome de Jesus. Só que antes de eu mandar o demônio sair, a mulher já tinha tornado. Quando eu disse que estava lá com meu amigo Jesus. Aleluia. Aquilo para mim foi uma confirmação de que Jesus, meu amigo, estava ali e que veio comigo. Não ficou lá na sala da casa da minha mãe, não. Foi comigo. Aleluia. Eu era novinho na fé, irmãos. Quero que vocês entendam isso também. Hã? Glória a Deus. Eu quero dizer que essa fé não foi embora, não. Hã? Eu tenho ficado velho, tenho ficado sem vergonha, mas Jesus não deixou de ser meu amigo, não. Hã? Louvado seja Deus. Era uma fase de muita inocência. Hã? Mas eu quero dizer que hoje Jesus continua meu amigo. Eu gravei esse hino, Jesus, o bom amigo, brinquei até com o Elzanan, não foi, Elzanan? Um abraço, meu lindo. A Elzanan, eu cadê se Elzanan gosta desse hino? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. A Elzanan, eu brinquei com o irmão Elzanan, um irmão que eu tenho lá, até dia desses falei para ele que ele é um pai que eu não tive. A Elzanan disse assim: pastor, o senhor eu disse: Elzanan, eu gravei esse hino aí com a alma. Não foi, não? Ele foi, pastor, esse hino aí gravou com a alma. Eu disse: e os outros também, como é que eu ia gravar os outros sem alma? Não foi, Elzanan? A gente brincou, foi muito. Mas esse hino foi realmente o hino que eu achei, que fala de Jesus, o bom amigo, né? É uma expressão realmente da minha alma, e foi cantado com muita alma isso aí. Então eu quero dizer a você que Jesus quer isso, e pela misericórdia de Deus, desde os 15 anos de vida, desde os 15 anos de idade, glória a Deus, que eu me converti aos 15 anos de idade. Eu tinha acabado de completar 15 anos, 3 meses depois de completar 15 anos de idade, eu me converti ao Evangelho de Jesus, me entreguei minha vida para Jesus, abri o coração, Jesus entrou, aleluia. Está dentro. No outro dia eu já estava evangelizando, e de lá não tenho parado até hoje. Estava dizendo ontem a minha amiga com quem eu trabalho, para quem eu dirijo, eu estava até dizendo de dia desses, isso é um trabalho, isso é passar o dia aqui, né? A bênção, que estava fazendo leitura sobre números 5, 6 e 7 para fazer essas abordagens, e aquela vontade de ler Bíblia, de orar, de entrar assim dentro de Deus e ficar dentro de Deus, sabe, esse amor, essa paixão ainda arde hoje por Jesus. Isso é feito sem segundas intenções, o Senhor sabe, sem interesses. Como eu tenho ensinado aqui a vocês, sirvam a Jesus, dediquem-se a Jesus, ponham a mão no arado, sejam agentes ativos da seara, mas sem interesses. Sejam assim, por amor a Jesus. Sejam assim, por gratidão a Jesus, por reconhecer que somos devedores. Seja assim, por ser devedor. Seja assim, por reconhecer que Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Seja assim, dedicado a Jesus,
Aleluia. Por gratidão, seja assim. Louvado seja o nome do Senhor. Por querer ser agradável a Ele. Isso é abençoador para as nossas vidas, irmãos. Só quem ganha somos nós. Só quem ganha somos nós. Por isso que eu bato muito na tecla, tanto aqui no programa como na igreja que eu congrego, da devoção. A devoção é um princípio abençoador. Um dos mais excelentes princípios abençoadores. Porque só quem vai ganhar somos nós. Ouviu as declarações que eu fiz agora há pouco do Asaf e do Davi? O Asaf concluiu: bom para mim é aproximar-me de Deus. O Davi concluiu: vou orar ao Senhor de manhã, de tarde, de noite. E no Salmo 119 ele fala de orar de madrugada. Ou seja, o cara passar o dia, a cada período do dia orando. E quem ia ganhar e quem ganhou foram eles. Como nós somos quem ganhamos. Viver dedicado a Deus. Isso não obriga você a parar de estudar, não obriga você a deixar de trabalhar, isso não obriga você sabe, desistir da sua vida sociável, porque eu sempre estudei, sempre trabalhei, mas sempre fui dedicado a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dedicação a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor quer. E é interessante observar que o nazireu israelita, tanto homem ou mulher, poderia ser tanto homem ou mulher, que se consagrava e fazia esse voto, impondo abstinência a si mesmo, com o propósito de executar algum serviço especial. Apesar que haviam pessoas que, por exemplo, fazia esse voto do nazireado por algumas situações que, inclusive, há casos, né, de pessoas que, por enfrentarem alguma frustração na vida, resolvem dedicar-se às coisas de Deus. Havia situações em que algumas pessoas faziam o voto do nazireado por conta disso também. Mas o que eu quero tratar com vocês, por causa da exiguidade do nosso tempo, é que esse é um princípio rezado inclusive no Novo Testamento, o da devoção constante. Da devoção constante, não periódica, não momentânea. E deixando bem claro, consagração é uma coisa, oração e jejum é outra. Nem sempre quem ora e jejua está se consagrando. Agora, quando você jejua e ora, você torna a sua fé mais evidente. Torna a sua fé mais evidente. Foi o que Jesus disse aos discípulos quando perguntaram a Jesus por que não puderam expulsar o demônio que havia naquele garoto que ora era lançado na água, ora era lançado no fogo, ora era lançado em terra. Jesus respondeu aos discípulos que aquela casta não saía senão com oração e jejum. Mateus registra dizendo que foi por conta da fé deles. Jesus disse, por causa da vossa fé. Aí Mateus relata exatamente dizendo, depois que Jesus responde assim, por falta de fé,
que a oração e o jejum os ajudaria a ter fé. A oração e o jejum os ajudaria a ter fé. Agora, se você vive dedicado a Deus e ora e jejua, aí você está unindo o útil ao agradável. Isso só quem faz ganhar é você, porque você passa a ter sensibilidade espiritual para discernir as coisas de Deus, para ouvir Deus, sentir Deus, falar com Deus, aleluia, receber de Deus. Você se espiritualiza muito mais. Você se espiritualiza muito mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, procure viver dedicado a Deus. Isso de maneira incondicional, sem segundas intenções, sem interesse. Mas deixa eu falar também aqui novamente sobre voto. Deixa eu falar aqui mais uma vez sobre voto. Eu estou dizendo mais uma vez porque já fiz a abordagem sobre voto em outra oportunidade. Amém? Por exemplo, o caso de Sansão. A madre da mãe de Sansão foi aberta por um propósito de Deus. O fato de Sansão ter depois feito tudo que contrariava a lei do nazireado, acabou Deus usando a situação para que Sansão estivesse exatamente nas colunas centrais do templo do Deus dos filisteus, e lá ele tivesse a sua força recobrada e destruísse o templo dos filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais filisteus em sua morte do que em vida. Cumpriu-se o propósito de Deus, porque ali foi um propósito de Deus. Como Ana entregou Samuel ao sacerdote para que ele servisse ao Senhor no seu templo. Como João Batista também, a madre da mãe tanto de Sansão como de Ana, da mãe de Sansão como a mãe de Samuel, a mãe de João Batista, tiveram a madre aberta e seus filhos vieram com uma missão específica. Isabel era estéril. O marido dela, inclusive, ficou mudo por duvidar. Nasceu João Batista, que viveu como um precursor de Jesus. Jesus chegou até a dizer que não houve homem nascido de mulher maior do que João. Mas o caso de Ana foi um voto que ela fez. Mas deixa eu falar sobre voto mais uma vez. Já disse em outra oportunidade aqui, essa questão do voto aqui era uma prática comum entre os israelitas. Mas Salomão entendeu que o voto feito por nós é sacrifício de tolo, porque é uma coisa, a motivação do voto, né? Que é uma espécie de moeda de troca. E essa moeda de troca, normalmente a gente estipula o seu valor por aquilo que nós já deveríamos vir fazendo. Já deveríamos estar pondo em prática, já deveríamos estar exercitando. Como dar ao Senhor as primícias, dar ao Senhor o melhor. Louvado seja Deus. Aí Salomão chama de sacrifício de tolo em Eclesiastes, porque nós só fazemos aumentar a nossa dívida com Deus. Observe que as pessoas, quando fazem normalmente um voto, elas dizem: se eu alcançar
uma bênção, eu vou ser dizimista. Não já era para vir sendo dizimista? Algumas dizem, não, se eu alcançar uma bênção, eu vou me converter. Oxente, já era para você ter se convertido há tempo. Independente de qualquer coisa. Tem gente que diz, se eu alcançar uma graça, eu vou me dedicar a Deus. Dedicação a Deus é um princípio bíblico que devemos pôr em prática de maneira incondicional. É por isso que o voto é sacrifício de todo, porque você só faz aumentar a sua dívida. É como quem pega dinheiro emprestado para pagar dívida, só faz aumentar a dívida que já tinha. Então faça o que a Bíblia já manda que você venha fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça o que a Bíblia manda que você faça o que a Bíblia já manda você vir fazendo. E dedique-se mais a Deus. Aplique-se mais às coisas de Deus. Dedique tempo, dedique a sua inteligência, dedique recursos. Dedique seus talentos, sua versatilidade, sua competência. Coloque isso a serviço de Deus. O que é colocar isso a serviço de Deus? É exatamente desse raio sociável de alcance, você ser canal de bênção para outras vidas. Já disse aqui que fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. É você ser canal de bênção para minimizar o sofrimento e a dor do outro. Agora, isso de maneira bíblica, de maneira santa, de maneira legal diante de Deus. Não dá uma, por exemplo, de Robin Hood, roubar dos outros para dar roubar de quem tem, para dar a quem não tem. Não está certo. Você, por exemplo, fazer coisas que contrariam a moral divina. Aí não é certo. Mas não estou ajudando os outros. Mas se está fazendo o que contraria a santidade de Deus, está errando. Aí está pecando contra Deus. Estamos falando de ações sua para com o outro, dentro dos padrões, dos princípios, dos valores estabelecidos por Deus em sua palavra. É bom deixar isso assim bem claro. Porque senão tem pessoas que dizem assim, mas eu estou ajudando, eu tirei daqui, mas estou ajudando ali. O que é dos outros é dos outros, o que é seu é seu. Você ajuda com o que é seu. Não precisa tirar nada de ninguém. Sabe, você está prejudicando alguém. Só para deixar bem claro isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 6, ele termina com a bênção sacerdotal, em que o Senhor disse a Moisés para falar a Abraão e a seus filhos, abençoando os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Semelhantemente, nós temos o que no Novo Testamento, nós temos no Novo Testamento chamado de bênção apostólica. Bênção apostólica. A bênção apostólica não é uma doutrina. É bom explicar isso aqui também. A bênção apostólica foi uma maneira em que Paulo resolveu terminar a carta, se não me engano, aos Coríntios. Deixa eu conferir aqui. Porque a bênção apostólica não deixa de ser coisa boa, mas ficou regulamentada como uma ordem a ser cumprida. Eu quero dizer que isso aqui é uma maneira de terminar, foi uma maneira que Paulo teve de terminar a epístola, a carta. E não necessariamente uma ordem de término, de culto.
Agora, quando a pessoa faz um culto que termina assim, por exemplo, toda vez que termina o acordo da bênção, eu impetro a bênção apostólica, mas eu poderia terminar o acordo da bênção dizendo outras palavras abençoadoras, como boa noite, como a paz do Senhor, simplesmente. Inclusive eu termino dizendo a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmãos. Mas eu poderia terminar dizendo tenha um bom dia. Então, seria uma bênção. Como não deixa de ser a bênção apostólica, não é? É chamada bênção apostólica. Mas o que eu quero simplesmente dizer é que isso não é uma regra, como, por exemplo, a unção com óleo que tem que ser ministrada pelo pastor, pelo presbítero. Então, deixando bem claro, é o seguinte: a bênção apostólica pode ser dada por qualquer crente. Eita, isso está escandalizando tanta gente agora que eu estou dizendo. Mas está escandalizando tanta gente agora isso que eu estou dizendo. A bênção apostólica não é uma impetração prioritária e ou exclusiva de quem é pastor, de quem é evangelista, de quem é apóstolo, de quem é bispo. Não, por incrível que pareça, não. O caso aqui de Arão e seus filhos abençoarem o povo de Israel, porque aqui no livro de Números, no contexto velho testamentário ou veterotestamentário, era porque o sacerdócio aqui era legitimado. E a gente sabe que Jesus aboliu o sacerdócio. Jesus aboliu o sacerdócio. Não é? Louvado seja Deus. E outra coisa, você observe que é só a epístola que eu estou procurando ela aqui. Quem lembrar onde está como é que se diz? A bênção apostólica, me ajude aí, por favor. A referência, né, da bênção apostólica, pode mandar no Face para mim, no Face. No celular não, que o celular eu estou tentando gravar essa ministração para colocá-la no site. Por exemplo, eu estou sendo perguntado aqui se é correto elevar as mãos quando o pastor dá a bênção apostólica. Necessariamente não. Isso é só um ato simbólico de algumas pessoas, porque nós fomos instruídos assim por alguns outros. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo. Eu conheci um irmão que ele era muito assim, Caxias, com as normas da denominação que ele fazia parte. Ele hoje já dormiu no Senhor. Ele já dorme no Senhor. Ele não dormiu hoje não. Ele faz tempo que ele já dormiu no Senhor. E aí, por exemplo, se uma pessoa se convertesse, a gente estava no culto, aí se a pessoa quisesse ser crente, se converter, a pessoa se levantava e ia lá na frente, né? O convite era feito para a pessoa, vem cá, tal. Aí, mas ele tinha na cabeça dele que a pessoa tinha que levantar a mão. Por isso que vocês escutam muito esse negócio de quando eu levantei a mão. Por isso que foi um costume denominacional. A pessoa disse que queria ser crente, aí foi lá na frente. Quando chegou lá na frente, aí ele olhou para a pessoa e disse: levante a mão. Não precisava a pessoa levantar a mão. A pessoa já foi na frente mostrando que queria se converter. Foi lá na frente. Era só orar pela pessoa. Não precisava levantar as mãos. Então, essa prática de elevar as mãos, alguns elevam as mãos, outros estendem a mão assim para receber, né? A ação de recebimento. Isso não influi nem contribui em nada, né? Algumas pessoas, inclusive, não erguem as mãos, é verdade, né? Então isso. E outra coisa, algumas pessoas, pastor, impetra a benção. A gente faz por não gerar um constrangimento para a pessoa, né? Mas isso não é uma regra para término de celebração. Agora, se termina bonito, né? Aí fica bacana quando se termina assim. Mas não há falta nenhuma, ninguém deixa de ser mais abençoado e você não sai menos abençoado do culto se o dirigente do culto, né, como eu acabei de dizer, não é obrigatório. Você não lê que é uma ordenança.
Isso foi a maneira que Paulo teve de terminar uma das suas epístolas. E você procura nas outras aqui, eu estou procurando em outras aqui, não estou vendo nada disso, por exemplo. Agora eu queria me lembrar, segundo aos Coríntios, capítulo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Foi a maneira que Paulo terminou a epístola de segundo aos Coríntios. Porque primeiro aos Coríntios, deixa eu conferir aqui, ele nem termina assim. Não é? Ele termina dizendo: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Versículo 24 de 1 Coríntios 16. Tá vendo aí? Em 2 Coríntios 13, é que ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quando ele termina Gálatas dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Quando ele termina Efésios dizendo: a graça seja a graça. Só a graça. Seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então quem não ama já perdeu a bênção. Ele termina Filipenses dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Colossenses, quando ele termina Colossenses, ele diz: saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Quando ele termina Colossenses. Quando ele termina 1 Tessalonicenses, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quando ele termina 2 Tessalonicenses, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quando ele termina 1 de Timóteo, ele diz: a qual professando-a alguns se desviam da fé. Graça seja contigo. Amém. Quando ele termina 2 de Timóteo, ele diz: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Pode terminar assim, culto. Termina Tito termina dizendo: a graça seja com vós todos. Amém. Filemão, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. O escritor aos Hebreus termina a epístola, a carta, como queira, dizendo: a graça seja com todos vós. Amém. Tá vendo? Só estou mostrando que a bênção apostólica não é uma ordenança. Não é ordenança. Tiago termina a sua epístola dizendo: saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Está vendo que não é uma regra? Senão toda epístola teria que terminar assim. Só estou explicando isso. Agora, é gostoso receber, como a irmã está dizendo, não deixa de ser. Não deixa de ser. A gente perde alguma coisa em esperar o dirigente do culto. Aí eu volto a dizer: qualquer pessoa pode impetrar a bênção, diferente da unção, que eu não estou vulgarizando a bênção apostólica, só estou mostrando a luz da Bíblia. Qualquer pessoa que está dirigindo o culto, terminou o culto, pode dizer, decora as frases, decora a frase e diz de coração e abençoa, termina. Você não sai mais nem menos abençoado se não for dito isso. Eu estou explicando isso também para que não haja uma mistificação da bênção apostólica. Também estou dizendo isso para que não haja uma mistificação da bênção apostólica. Porque senão fica pensando que só vai ser completa a bênção se receber, só vai se sentir, só vai selar a sua vida com a bênção de Deus se receber a bênção apostólica. Não. O que vai fazer a sua vida ser resolvida e sarada é, por exemplo, a observância do princípio que acabamos de ministrar hoje, da dedicação constante. Da dedicação constante a Deus. Não ser como tinha um hino que se tocava muito: ó domingueiro, nunca queira ser, num domingo ele é Santa Rã, não sei o nome desse hino. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não.
Quer dizer, tem gente que só é crente dia de domingo, né? Tem gente que é crente só quando é Santa Ceia. Não, vai ter Santa Ceia, eu vou me santificar porque a Santa Ceia vem aí. Como eu já me encontrei com irmãos e disseram assim, rapaz, eu tô esperando uma bênção, aí ficava sério, não brincava, né? Dizia que estava se santificando para receber a bênção. Depois que recebia a bênção, safado, caía na gandaia. É bronca. Quer dizer, não pode ser assim. Deus não quer que a nossa vida seja assim, gangorra. Deus não quer que sejamos inconstantes. Deus quer que sejamos efetivos na devoção, agentes ativos da seara. Então, este é o princípio dos mais gloriosos que nós temos, não é? Louvado seja o louvor, é assim, diz: ó domingueiro, nunca queira ser, num domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não, domingueira, eu tenho um resto que eu não lembro mais. Então, o Senhor quer que nós sejamos servos 24 horas. Isso não significa que você não deixe de dormir, não, preste atenção. Mas está à disposição de Deus. Amém? Está sempre aplicado à devoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.